semanas a gente viu várias reportagens, né? Falando sobre um aumento exponencial do número de casos de Covid. Então, um aumento que diariamente vem sendo progressivo na Europa, aumentando também a taxa de hospitalização e começando a ter uma subida na curva de morte, né? O que a gente tem em comum nesses países é que a maioria desses países tem uma taxa de vacinação muito alta, acima de 70%, né? Áustria, Israel, Alemanha, Portugal. Portugal, inclusive, é um dos que tem a maior taxa de vacinação, que ela gira em torno de 85%. Mas mesmo assim, nada impediu que esses casos voltassem a aumentar. Então, uma reflexão: o que é que está acontecendo na Europa, gente? A gente precisa preocupar com o que está acontecendo lá? O que acontecer lá vai ser reflexo aqui no Brasil? Então, vamos analisar o primeiro ponto. O que será que está acontecendo na Europa? Né? Apesar da taxa alta da população vacinada, a gente vê um aumento exponencial de casos. Isso está acontecendo por quê? Porque houve várias mutações e essas cepas têm se diferenciado bastante, né? A gente sabe que a porcentagem de eficácia das vacinas não é como a gente gostaria, não são aqueles 90 e tantos por cento que foi prometido. Prova disso é que a gente está tendo que fazer várias doses de reforço, né? Hoje agora estão com a terceira dose para todos, provavelmente a quarta, até a Janssen, que era uma dose só, também já foi aventada a possibilidade de fazer outra dose. Então, o que está acontecendo? A gente precisa entender que, apesar da população estar vacinada, a gente sabe que quem está vacinado também pega e também transmite o vírus, que essa eficácia é muito menor do que a gente gostaria. Então, que vai continuar essa transmissão e vai continuar o aumento desses casos, certo? Por que então, depois de um tempo, com uma certa calmaria, houve um aumento sugestivo de casos? A gente vê várias análises da seguinte forma: o que a gente tem observado desde o início da pandemia é que o aumento de casos, as taxas de hospitalizações e as mortes, elas são diretamente relacionadas com a cepa ou a linhagem do coronavírus que está circulando. Então, nós temos algumas linhagens que são mais agressivas e algumas linhagens que são menos agressivas. Isso independente da transmissibilidade de cada uma. Quando elas são mais agressivas, elas levam a maior número de internação, elas levam a maior número de óbitos, né? E elas causam mais estragos naquele pico de transmissão, tá? E quando elas são menos agressivas, você tem uma doença de forma mais leve, sem agravamento, sem muito comprometimento respiratório. Então, você tem menos taxa de hospitalização, menos óbito. Então, o que a gente vê desde o início da pandemia é que houve picos de aumentos exponenciais que aumentaram a hospitalização e aumentaram mortes, e eles foram diretamente proporcionais às cepas mais agressivas que a gente teve. No Brasil, por exemplo, nós tivemos um caos, né? Eu falo que a gente viveu um momento de guerra entre janeiro e abril desse ano, né? No final de janeiro, fevereiro, março e até meados de abril, a gente viveu em guerra, né? Sem vagas nos hospitais, sem conseguir atender a todo mundo. Por quê? Porque a gente tinha um vírus que foi uma mutação da P1 que surgiu lá em Manaus, né, que foi altamente agressivo. Ele era um vírus que causava pneumonia, fazia uma inflamação muito importante, tinha uma alta taxa de hospitalização e, consequentemente, causou uma pane no sistema de saúde e muitas mortes, né? Depois, o que a gente viu nos últimos 3 meses, até tem um outro vídeo aqui no canal sobre a cepa delta, dá uma olhadinha lá, foi a predominância de 98% da cepa delta. E a gente sabe que a cepa delta é extremamente transmissível, mas muito menos agressiva do que as outras cepas, né? Então, a gente sabe que ela tinha menos hospitalização, menos óbito, né? E levava a um quadro muito mais leve de infecção. Então, isso se deve também a uma menor taxa de hospitalização, a uma menor taxa de piora, né? E a uma menor gravidade. Então, a gente teve nos últimos 3 meses uma cepa menos agressiva, apesar de mais transmissível, dela atingir um grau de transmissibilidade maior, as pessoas às vezes nem perceberam que estavam doentes. Os sintomas eram leves e ela não causava doença de forma grave.
O que a gente tem visto é uma mudança nesse padrão, principalmente agora na Europa. Esse padrão causal, ele se dá muito com a iminência do aumento da variante Mu, que era uma variante que já estava em alerta da OMS, que é aquela que surgiu na Colômbia e ela tem uma constelação de mutações. Então, a variante Mu é uma variante com mais de 17 mutações. A gente sabe que ela tem um escape vacinal muito importante, né? Então, a gente sabe que hoje talvez ela seja predominante na Europa. Então, vamos lá. A gente já entendeu que temos uma cepa mais agressiva, né? E quem está vacinado também está suscetível a essa cepa. E a gente deve preocupar porque está lá na Europa. E aí, vai chegar ou não vai chegar no Brasil? O que a gente aprendeu nessa pandemia é que nós estamos 2 meses atrasados, né? E que geralmente o que acontece na Europa, logo após 2 meses, a gente tem os picos aqui e essa diversificação de cepas, elas acabam rodando o mundo e chegando até nós. Então, acho que temos que ficar em alerta sim, se cuidar, manter alguns protocolos de segurança. Por quê? Porque tem uma nova cepa rodando, sim. A gente já vê um pouquinho de mudança nesse padrão aqui no Brasil. A variante Mu já foi vista no Rio de Janeiro há mais ou menos uns 30 dias. Ela já foi especificada lá, então a gente sabe que ela pode estar circulando. Às vezes em menor número ainda, mas ela pode chegar assim. Pode fazer um estrago? Pode. Como é que a gente vai saber? Geralmente com 2 meses de atraso. Né? Então eu falo que em vez de a gente ter 2 meses de atraso de análise, vamos ter 2 meses de prevenção. A gente sabe o que está acontecendo na Europa, a gente sabe que isso pode chegar até aqui. Então vamos começar a nos prevenir, manter alguns protocolos de segurança, né? Fazer algum preventivo e cuidar muito bem da sua imunidade, que é o que mais vai te proteger se você tiver o contato com a doença. Tá? Eu vou estar sempre trazendo informações aqui. Se vocês quiserem entender o que está acontecendo, eu vou sempre estar trazendo vídeos curtos aqui. Tem o meu canal no Instagram, mas também vem aqui, se inscreve, compartilha isso aqui se você achou interessante e vamos juntos, porque eu vou trazer várias novidades aqui e tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Obrigada!